Olá, meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. E mais uma vez nós estamos aqui porque estamos meditando, conversando, orando e estudando sobre o livro Viagem ao Sobrenatural. Hoje é o dia do capítulo 6 e eu te convido, caso você tenha interesse neste material de forma física ou outros materiais que edificam, você pode procurar cpb.com.br e você também pode adicionar os canais com livros, bíblias, lições, para que você possa ouvir do canal cpb.com.br. Todos os direitos desta leitura são reservados à Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 6. Pressionado a assumir um compromisso, do livro Viagem ao Sobrenatural. Certa noite, enquanto Roland e eu conversávamos com o sacerdote satanista, ele mencionou que havia chegado o momento para nós dois exercitarmos nossa fé no poder dos espíritos, pois o mestre o instruíra a esse respeito. Vocês podem pedir um dom, entre muitos, disse ele, se tão somente estiverem dispostos a professar abertamente fé no mestre. Isso consistiria de participarmos de um ritual em que afirmaríamos perante a Assembleia que reconhecíamos que Satanás era um grande Deus, o supremo soberano do planeta Terra, disposto a conceder maravilhosos dons aos crentes. Então poderíamos pedir para nós qualquer dom que desejássemos. Finalmente, selaríamos nossa confissão de fé, depositando um pouquinho de incenso em cima das brasas vivas do altar de Satanás e nos ajoelhando diante dele, o faríamos de forma natural. O meu amigo nem hesitou, embora eu sentisse vontade de pensar um pouco, mas antes de tomar uma decisão, Roland representou muitas razões pelas quais aquela era a noite ideal para que eu desse esse importante passo em minha vida. Embora eu tenha, agora, vergonha de admiti-lo, acabei cedendo e me submetendo à cerimônia. Pedi o dom de adivinhar e pretendi usá-lo da seguinte forma. Enquanto eu estivesse dormindo durante a noite, sonharia com os nomes e números dos cavalos vencedores de determinado páreo a correr na próxima corrida. Então iria à bilheteria e apostaria neles. Naquela mesma noite tive um sonho desses e vi claramente os vencedores de 3 corridas do sábado seguinte, 3 dias antes. No dia designado, fui à bilheteria e lá estavam os nomes que eu havia visto em meu sonho. Como não tinha muito dinheiro, apostei uma pequena quantia nas 2 primeiras corridas e ganhei cerca de $60. O terceiro cavalo pagava 21-1, pois estava longe de ser um dos favoritos. No entanto, considerando que os espíritos me informaram corretamente até aquele momento, resolvi investir $20. O cavalo chegou em primeiro lugar e eu fui o único a me dirigir à banca de apostas para receber. Peguei os $420 e disse muito obrigado e saí. Caminhando confiante de posse de minha nova sorte, fui até uma das muitas lojas finas de roupas masculinas na rua San Caterine e comprei um excelente terno feito sob medida no valor de $200. Experiências semelhantes ocorreram nos sábados subsequentes. Não demorou muito e o proprietário das bancas de apostas pediu que o gerente me conduzisse ao seu escritório. Ele queria ter uma conversa comigo. Após conversarmos por alguns minutos, ele percebeu que eu não entendia muito sobre corridas de cavalo. Estou surpreso, disse ele, com o fato de você saber tão pouco sobre o assunto de corridas de cavalos e, mesmo assim, conseguir escolher tão bem os vencedores. Você se incomoda de me contar quem lhe fornece as informações? Quando percebeu que comigo não dava para chegar a lugar algum, ele disse: sai muito caro ter você frequentando o nosso estabelecimento. Gostaria que se retirasse e não voltasse mais. Se desejar o endereço de outras bancas de apostas em Montreal, posso até fornecer uma lista. Era bom aproveitar a minha súbita prosperidade, mas ela não me fazia realmente feliz. Roland, por outro lado, dizia estar vivendo a melhor fase de sua vida, enquanto os espíritos trabalhavam de maneira fantástica para ele. Certa noite,
Aconteceu que, realmente, algo me perturbou. Após várias pessoas terem dado seu testemunho sobre o que os espíritos haviam feito por elas, o sacerdote satanista sugeriu que descêssemos à sala de culto para uma sessão de louvor aos deuses. Nós falaremos a língua do céu, disse ele. Isso traz muita felicidade ao nosso mestre e aos conselheiros-chefes. Sua afirmativa me intrigou, mas senti que talvez aquele não fosse o melhor momento para perguntar como os adoradores de demônios podiam falar a língua do céu. Assentados na sala de culto, cada um recebeu um inário cristão. O sacerdote mencionou 3 denominações cristãs que usavam aquele inário. Após executar um breve ritual diante do altar, ele pediu à assembleia que abrisse os inários em certo hino e que cantasse com ele. Os cânticos continuaram durante uns 20 minutos. Seu pronunciar era sem uma única palavra e permaneci sentado, quase em estado de choque. Corrigindo esta frase, sem pronunciar uma única palavra, permaneci sentado, quase em estado de choque. Mais tarde, ao voltarmos para cima, o sacerdote se dirigiu a mim e, sorrindo, comentou: "Notei que você não participou de nossa sessão de louvor aos deuses. Você se importa em me dizer por quê?" Eu simplesmente não poderia profanar aqueles hinos cristãos da forma como vocês fizeram. O fato de eu não gostar de alguém não é razão para se cantar profanidades contra seu nome. Entendo como se sente, mas após algum tempo você se ajustará. É como uma pessoa que pela primeira vez testemunha o sacrifício de um animal vivo. No princípio é chocante, mas depois de testemunhar algumas vezes, a pessoa se acostuma. A propósito, estamos contando com você e Roland para juntos celebrarmos nossa grande festa aos deuses, num retiro que temos nas montanhas Laurentianas. Como você sabe, o dia 1º de novembro é uma data muito sagrada para o nosso povo. Contarei mais a respeito disso quando nos encontrarmos na próxima semana. Ao voltarmos para casa naquela noite, pedi que George esclarecesse algumas coisas que eu havia observado durante a sessão de louvor. Após cantarem por algum tempo, algumas pessoas começaram a usar uma outra língua diferente do francês, mas a melodia continuava a mesma do hino cristão. Ele explicou que os espíritos tomaram o controle da mente deles, levando-os a louvar a Satanás e seus conselheiros-chefes na língua dos espíritos, capacitando assim seres humanos a lhe darem culto em uma forma mais elevada de adoração. Esta cerimônia, ele explicou, tivera um duplo propósito. Em primeiro lugar, só o fato em si de adoradores de demônios cantarem hinos cristãos já ridicularizara o nome de Cristo. Em segundo lugar, quando os espíritos de demônios assumiram o controle da mente de alguns que estavam cantando, levando-os a louvar a Satanás e seus conselheiros, chefes na língua dos espíritos, com a melodia de hinos cristãos, isso se constituíra na mais alta forma de blasfêmia contra o Deus do céu, agradando a Satanás sobremaneira. Várias referências a sacrifícios de animais vivos chamaram minha atenção e pedi que George nos falasse a respeito deles. Ele explicou que esses rituais eram oferecidos por eles no dia 1º de novembro em um determinado lugar nas montanhas Laurentianas, mas ele preferia que o sacerdote nos explicasse isso e as circunstâncias, porém, acabaram impedindo que eu obtivesse essa informação. Naquela ocasião, eu desconhecia que os anjos caídos sabiam que Deus estava trabalhando para me trazer em breve ao lugar em que teria a oportunidade de ouvir a respeito do seu grande amor para com os indignos seres humanos, de seu plano de redenção e de sua justiça no trato com a raça humana. Então, os espíritos decidiram me pressionar rapidamente para que eu assumisse um profundo compromisso com a adoração aos demônios. Eles queriam que eu ultrapassasse o ponto sem retorno, como explicarei logo adiante. Ao entrar em nosso local de culto, numa quarta-feira à noite, eu jamais poderia imaginar que fazia isso pela última vez.
Ao cumprimentar aquelas amáveis pessoas que tudo fizeram para que nós nos sentíssemos parte de seu grupo, com o fim de agradar os espíritos, teria sido impossível imaginar que apenas 10 dias depois elas seriam inimigas maldosas planejando minha destruição e dispondo-se a gastar uma enorme quantia de dinheiro para colocar um prêmio pela minha vida. A sessão de testemunhos foi realmente impressionante, e quando terminou, o sacerdote conversou rapidamente comigo e com Roland, dizendo-nos que os espíritos estavam ansiosos por beneficiar nossa vida de um modo muito especial. No dia 1º de novembro, dali a 2 semanas, se nós tão somente assumíssemos num ritual de iniciação um compromisso definitivo para com a sociedade secreta, os espíritos nos revelariam então os seus planos para a nossa vida. Quando perguntei ao sacerdote por que tínhamos que passar pelo ritual de iniciação antes de conhecermos os planos deles para nós, ele respondeu que era uma questão de exercer fé nos espíritos. Sem fé, era impossível agradar ao Mestre. Agradá-lo, porém, resultaria em muitos benefícios para nós. Senhores, venham comigo, por favor. Quero mostrar como o Mestre recompensa as pessoas. Nós o acompanhamos a uma sala de onde eu ouvira sair mais cedo naquela noite, ao passar diante da porta fechada, o fantástico ruído de máquinas de escrever. Ele bateu à porta e alguém respondeu: "Entrem, por favor." Ao entrarmos, encontramos um homem preenchendo vários envelopes comerciais com muitas folhas, tamanho ofício, datilografadas. "Julien, você já conhece esses homens", disse o sacerdote, "mas duvido que eles saibam qual é a sua ocupação ou como os espíritos melhoraram a sua vida depois que você começou a fazer o bem aos outros. Foi por isso que eu os trouxe aqui para que pudessem ouvir você mesmo contar a sua experiência com os espíritos depois de ter sido iniciado em nossa sociedade." O homem nos contou que, como um jovem advogado, ele pensava estar destinado a passar a vida pesquisando materiais de referência ou casos de julgamento dirigidos por uma grande firma de advocacia. Mas a boa sorte lhe veio quando, pela orientação dos espíritos, ele conheceu a adoração aos demônios. Sua vida mudou da noite para o dia. Após a sua iniciação, os espíritos informaram que tinham uma tarefa especial para ele. Ele ajudaria as pessoas que haviam cometido crimes contra a sociedade, mas que não estavam recebendo a assistência legal tão necessária para evitar a cadeia. Os espíritos queriam que ele iniciasse o seu próprio negócio imediatamente. Ele ofereceria aos advogados o serviço exclusivo de preparação de sumários de defesa para os seus casos de justiça criminal. Os espíritos fariam a maior parte do trabalho. Informaram também que já haviam sido enviadas cartas a certos escritórios de advocacia de língua francesa por todo o Canadá, dizendo que ele forneceria aos advogados todos os materiais necessários para defender e ganhar causas que no passado haviam perdido por não terem tido tempo para o preparo adequado. Em pouco tempo, as respostas começaram a chegar. Em seguida, os espíritos lhe disseram que tudo o que precisava fazer era trabalhar na casa de culto em qualquer quarta-feira que precisasse da ajuda deles. O esforço dele consistiria em ir alimentando as 3 máquinas de escrever com todo o papel necessário até que os espíritos terminassem o preparo de cada sumário em sua totalidade. Na mesa à sua frente estavam 3 máquinas de escrever e 50 pilhas de papéis, que eram casos. Essas pilhas tinham uma espessura que variava entre 1 e 6 centímetros. Ele explicou que todo o material havia sido datilografado, tal qual ele estava ali, e muito rápido, quando ele conseguia colocar papel nas máquinas. Continha todos os procedimentos a serem seguidos durante o julgamento, bem como antecedentes históricos de casos semelhantes julgados no passado. Quando o sacerdote perguntou como era a aceitação dos seus serviços entre os advogados,
Ele declarou que ele simplesmente se deleitava em fazer uso de seus serviços devido aos excelentes resultados obtidos. Quando o sacerdote perguntou quanto dinheiro seu trabalho representava, Julie respondeu que envolvia vários milhares de dólares. Ao fazermos menção de sair, ele nos convidou para voltarmos a fim de ver os espíritos trabalhando, sempre que estivéssemos no prédio e ele estivesse ocupado com seu projeto. O sacerdote repetiu seu pedido para que nós concordássemos em ser iniciados no culto deles. Meu amigo Roland concordou, mas eu não podia. Sinto muito, mas não posso lhe dar esta resposta imediatamente. Eu disse, daqui a uma semana darei uma resposta definitiva. Sem que eu soubesse naquele momento, aquela foi a última vez que me despedi do sacerdote satanista. E então fui para casa. Ao me deitar naquela noite, não conseguia dormir. O pensamento de ser iniciado no culto satânico ficava girando em minha mente. Deveria prosseguir ou não? As experiências dos poucos meses anteriores desfilavam diante de mim e enchiam minha mente com muitas perguntas sem respostas relacionadas com as forças do bem e do mal. Mesmo tendo descoberto fatos incríveis a respeito do sobrenatural, eu tinha o pressentimento de que muito mais do que eu já tinha visto devia estar envolvido nisso. Percebi que não se podia confiar em tudo que os espíritos de demônios falaram a respeito das injustiças de Deus em seu trato para com eles. Onde seria possível encontrar a verdade? Certamente não nas igrejas cristãs, pensei, ou eu já teria ouvido a respeito. Em minha perplexidade, senti que de alguma forma eu precisava de ajuda para tomar uma decisão inteligente. E uma sensação quase esmagadora de incapacidade me fez exclamar em voz alta: se há um Deus no céu que se importa comigo, me ajude. Pouco depois de falar estas palavras, virei para o lado e peguei no sono. Minha próxima lembrança é de que o despertador tocou. Naquela quinta-feira de manhã, fui trabalhar envolto em meus pensamentos. Pouco depois de ter encontrado Roland e ter começado a frequentar as sessões espíritas, comecei a trabalhar em um novo emprego para o qual havia feito minha inscrição algum tempo antes. Isso quer dizer que tive que aprender um ofício, o ofício de bordador, em uma firma que prestava esse tipo de serviço para as indústrias de roupas de Montreal. Enquanto eu trabalhava na minha máquina de bordar, eu não conseguia parar de pensar a respeito da decisão que teria que tomar dentro de uma semana. Sexta-feira, ao meio-dia, eu já havia chegado a uma conclusão. Eu não tinha outra opção senão ir adiante com a iniciação. Fim do 6º capítulo. O pensamento que eu quero deixar aqui para vocês é um pensamento bem sucinto. Toda vez que nós estivermos com dúvida, devemos clamar a Deus por respostas e pedir para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, fale conosco e nos tire de situações onde aparentemente possam ser boas, mas pode também ser um caminho de morte. Eu sempre digo às pessoas, quando houver dúvidas, não tome uma posição. Ajoelhe e ore. A outra questão que eu quero dizer para vocês, toda vez que nós estivermos num caminho errado, sempre haverá algum tipo de pressão, por ansiedade, por medo, por conclusões equivocadas, por pessoas nos pressionando. Cuidado. Quando isto acontecer, respire e peça a Deus um direcionamento. Vamos orar? Santíssimo Deus, que capítulo revelador. Quantas vezes, por causa da nossa ansiedade, por causa das nossos desejos mais íntimos, como disse o livro, os nossos sentimentos, Satanás conhece e ele sabe como mexer com a gente toma decisões que podem destruir a nossa vida. Por isso aqui eu oro, eu clamo em nome de Jesus, toma a nossa vida em tuas mãos. Senhor, permita que nesses momentos de decisões que são necessárias aparentemente,
urgentes, que o Senhor possa nos dar paz e o Senhor possa fazer a gente parar, respirar, pensar e orar e clamar pelo poder de Jesus Cristo na nossa vida, para que a gente não entre por caminhos enganosos. E se em algum momento, Pai, na nossa história, a gente entrou nestes caminhos e buscou situações que te desagradaram e que também vieram para nossa destruição, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida de vida em abundância, eu quero te pedir neste momento que o Senhor nos perdoe, que o Senhor me perdoe. Nós buscamos às vezes caminhos, atalhos, situações que parecem ser caminhos de luz, mas são caminhos de morte. Então nos perdoe, me perdoe, lava-nos no sangue de Jesus Cristo e restaure a nossa vida de acordo com os planos que Jesus tem para nós. Ainda que pareça que é um tempo demorado, ainda que pareça que os resultados não vêm com tanta força, com tanta veemência, mas nós queremos pedir que de dia em dia o Senhor possa ir nos conduzindo para a glória do Senhor Jesus. Eu te peço isso em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.